Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindos aqui ao nosso devocional. Sou o reverendo Nilson Santos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Coelho da Rocha, São João de Meriti, Rio de Janeiro. E esse devocional de hoje, a leitura proposta pelo lecionário cristão, que foi escolhida, foi o texto de Romanos 4, do verso 1 ao verso 12, que fala da justificação pela fé. Eu não farei a leitura do texto, mas os irmãos poderão acompanhar com calma, entendendo assim a doutrina que Paulo nos apresenta e também a aplicação. A justificação pela fé é uma das doutrinas mais importantes na tradição cristã protestante / evangélica. A justificação pela fé nos ensina que nós somos justificados mediante a fé na obra que Cristo realizou. A justificação não é um processo como a santificação. A santificação tem a ver com o processo diário pela qual nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Mas a justificação é um ato, é uma declaração de Deus de que somos justos. Portanto, é algo legal. Não há ninguém mais justo que o outro. Todos nós somos igualmente justificados. Paulo ele usa como exemplo a experiência de Abraão. Abraão, ele acreditou na promessa de Deus e o texto nos diz que isso foi imputado por justiça, foi creditado, foi colocado na conta. E é interessante que a justificação ela não vem das obras, vem da fé, conforme Paulo usa Abraão como exemplo, e também não vem da prática da lei, conforme a circuncisão. Ainda que a circuncisão fosse selo da justiça da fé, conforme o verso 11, você vai ver que Abraão foi justificado quando ele era ainda incircunciso. Portanto, a circuncisão ela não era a garantia da salvação. Muitos judeus se gabavam, acreditavam que estavam salvos por causa simplesmente de que eles eram circuncisos, né? E aí isso tem muito a nos ensinar. Primeiramente, que nós somos salvos por meio da obra que Cristo realizou. Nós colocamos a nossa fé em Jesus, entendemos, que o Evangelho é essa história da redenção, de que Cristo se encarnou, viveu uma vida perfeita, morreu, ressuscitou, que nós somos pecadores, colocamos a nossa fé em Jesus e a morte de Jesus em nosso favor, em substituição a cada um de nós, nós encontramos então paz com Deus por meio daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. E também nós precisamos compreender que não há nada que possamos fazer para usar como uma moeda de troca pela nossa salvação. Nenhuma boa ação pode comprar a salvação. O coração do homem ele é inclinado para o mal. Portanto, pecado não é apenas aquilo que nós fazemos, é o que pensamos, é o que deixamos de fazer, é o que falamos, são as nossas ações. Se colocarmos numa balança os atos pecaminosos, tudo aquilo que tem a ver com o pecado, nós veremos que a balança pesará para a condenação. Portanto, nós devemos crer em Jesus para a nossa salvação. E também nós aprendemos aqui que a circuncisão, por exemplo, não era a garantia de salvação. Assim como nós precisamos crer que, embora o batismo e a ceia sejam dádivas de Deus, não basta nós termos o selo do batismo, renovarmos a nossa aliança com Deus quando participamos da ceia, mas é importante que esses sinais exteriores eles sejam acompanhados de fato de uma vida interior de piedade. Não basta nós termos o nosso nome escrito no hall de membros da igreja, de sermos assim tão praticantes, participarmos das ordenanças sem ter uma vida real de piedade. Nós devemos crer para a justiça, para que sejamos assim tão colocados num status de justificado, mas nós também devemos viver conforme a fé, conforme a profissão da nossa fé. Portanto, a fé sem obra também ela não é fé verdadeira, é uma fé morta. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa fazer com que essa palavra ela fale, ministre ao seu coração
essas verdades de que nós devemos pôr toda a nossa confiança em Deus e viver conforme essa fé que nós professamos ter. Vamos orar. Pai bendito, em nome do Teu Filho amado, nós queremos Te agradecer pela obra redentora da cruz. E queremos, ó Pai, crer que ela é suficiente para a nossa salvação. E queremos viver, ó Pai, conforme essa fé. Queremos sim carregar conosco os sinais externos da nossa aliança para contigo, mas queremos que no nosso interior tenhamos uma vida de piedade, uma vida de devoção, uma vida que corresponda a esses sinais. Essa é a oração que fazemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se esse vídeo falou ao seu coração, compartilhe para que o Evangelho seja proclamado através das suas redes sociais. Deus abençoe.